Boa noite, meu querido irmão, boa noite, meu amigo, você que está juntamente conosco, cultuando a Deus. Queremos dizer que estamos enormemente honrados com a sua participação nesse momento, juntamente conosco, que nós estamos aqui para a honra e glória do nome do nosso Deus. Este culto está sendo transmitido para a glória do nosso Deus. E como o nosso propósito é divulgar o Evangelho, é anunciar o reino de Deus para todas as pessoas, se você, meu querido, puder nos ajudar, nossa mídia vai colocar aqui embaixo os endereços eletrônicos da nossa igreja. Se você puder compartilhar, convide seu vizinho, convide seu irmão, seus parentes, familiares. Ajude a divulgar o Evangelho do Reino de Deus, ajude a abençoar alguém com a palavra do nosso Deus. Neste momento, nós vamos orar agradecendo a Deus por este momento tão especial nas nossas vidas, este domingo de Páscoa. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, pelo teu amor, te agradecemos pelas tuas misericórdias, te agradecemos porque permitistes que estivéssemos aqui para louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Pai, eu quero te pedir que todas aquelas pessoas que estão cultuando juntamente conosco possam ser tocados pelo teu Espírito Santo, para que possam ser renovados, para que possam sentir a tua presença, o teu amor na vida de cada um deles, para que traga, Senhor, um bálsamo, um refrigério para aquelas pessoas que estão enlutadas porque perderam seus parentes. Nós entregamos, Senhor, este trabalho em tuas mãos, para louvor e honra e glória do teu santo nome. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Queridos, nós vamos agora ficar com o Ministério de Louvor da Igreja Batista do Jockey Clube, com esse momento especial de louvor. Amém. Então vamos adorar o nosso Deus com alegria. Cante conosco. Ele merece toda a honra e toda a glória. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração no que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, impondo no meu coração que esse é o teu. Tchururu, tchururu. Ei, Pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinha, não desanimei, pois sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer. Te daria a sua mão. Tchururu, tchururu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve
Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Mais um domingo junto, em adoração a esse Deus que é maravilhoso. Essa música fala que ainda que a videira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. E você, tem se alegrado? Tem se alegrado com as coisas que estão passando na tua vida? Ou está ficando triste? Você tem um Deus que não vai deixar nada te atingir. Então se alegre na presença dele. Sabe por quê? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vocês que estão aí em casa, eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado. Eu sei que a gente tem um protocolo que não pode fazer isso, mas é sua família, você pode fazer isso. E eu também queria que os meninos
cantasse junto com a gente nesse momento e cantasse com força, cantasse com alegria, porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele tem cuidado da gente, cada dia mais e mais Ele tem cuidado da gente. Então vamos cantar com força essa noite. E ainda, quero ouvir. Que a figueira não floresça E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu sei que pode ser mais forte, eu sei que pode ser mais forte. Vamos lá. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Todavia, a gente tem que se alegrar, porque Deus, Ele está com a gente tem que se alegrar nesse Deus maravilhoso. Você não confia nele não? Confia nele e se alegra nele. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de nosso Deus. Mais um domingo aqui nos reunindo na presença do Senhor para prestar culto a Ele, pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Na sua casa, no trabalho, aonde você estiver, meu querido, compartilha esse culto. Tem tanta gente que está precisando ouvir a palavra que edifica a vida. Isso é muito bom, que todos possam compartilhar para que mais e mais pessoas alcancem o amor de Deus. Amém? Esse louvor que eu vou cantar agora, eu vou ler uma palavra que fala exatamente desse louvor, que está lá em Romanos 7, o versículo 18 e 19, que diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Amém, igreja? Vamos louvar com alegria e engrandecendo o nome desse Deus tão lindo e maravilhoso que Ele é. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Oh, aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito
ao meu interior. Tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Oh, oh, oh. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. E então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Oh, aleluias. Oh Deus, liberta-me, Senhor. Liberta de tudo que não provém de ti, Deus. A nossa carne só tende a pecar, Senhor. Mas quando o Senhor nos ajuda, a gente consegue, Deus. Ajuda-nos a fazer a tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, Deus. Vem nos libertando a cada dia, Pai, daquilo que entristece o teu coração, Senhor. Oh, Pai, que essa palavra chegue em cada coração, Senhor, e faça morada, Pai. Oh, Deus, eu te louvo e exalto o teu santo nome, Senhor. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Oh, oh, e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Amém. Aplauda aí na sua casa. Glória a Deus por isso. Amém. Vamos continuar com a adoração. Obrigado, Jesus, por se fazer presente aqui no meio de nós. Por se fazer presente também, Deus, nas casas, Deus. No meio das famílias que estão nos assistindo neste momento, Deus. Tu és um Deus que se faz presente. Tu és um Deus maravilhoso, Deus. Nós só temos a te agradecer, Deus, por quem Tu és. Não somente pelas coisas que Tu fazes em nossas vidas, Deus, mas nós queremos Te adorar e Te agradecer por quem Tu és. Tu és santo, Tu és o amor, Tu és dono do mundo, Tu és o dono da graça infinita. Muito obrigada, Jesus, por este momento. Vamos adorar. Cante conosco. Todos necessitam de um amor perfeito.
Vamos, neste momento, ficar com a palavra do Senhor. Glórias a Deus, meus irmãos, por este louvor tão maravilhoso que tivemos, né? Agradeço a Deus porque o Senhor tem levantado jovens na nossa igreja, adultos, que têm um coração disposto a obedecer, que têm um coração disposto a servir. Isso é muito gratificante para nós, né, que estamos passando por este momento de pandemia, né? Contar com a ajuda deles. Glórias a Deus por eles. Queridos, semana passada foi um culto que foi para tratarmos de família, mas nós estamos vendo uma sequência sobre o livro de Romanos. E hoje nós vamos ler no livro de Romanos, no primeiro capítulo, a partir do versículo 14 até o 17. Não sei se conseguiremos tratar de todos estes versículos hoje, mas caso não consigamos, no próximo domingo a gente retoma de onde paramos. O importante é que possamos nos debruçar sobre a palavra de Deus, que possamos aprender, né, para que a água viva corra em nossos corações. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 14. A minha versão é Almeida, do século 21. Mas se você tiver uma outra versão, não tem problema nenhum, você poderá nos acompanhar. A nossa mídia também colocará os versículos. Se você quiser acompanhar os versículos que a mídia vai colocar, fique à vontade. Amém? Então passemos a ler. Romanos capítulo 1, versículo 14 até o versículo 17. Começa dizendo o seguinte: Paulo fala: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o evangelho, também a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Do versículo 14 ao versículo 16, nós temos 3 pontos assim bem interessantes que nós podemos abordar. Primeiro ponto, no versículo 14, Paulo diz: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Queridos, nós sabemos que para alguém ser devedor, ele precisa se apropriar, ele precisa pegar algo que não lhe pertence. O fato de não pertencer, de não ter pago aquilo, então faz com que a pessoa se torne devedor. Paulo está dizendo, como servo, ele é devedor, pois ele recebeu de Deus o evangelho, para que esse evangelho fosse levado a todos os homens. Aquele evangelho não é de Paulo, aquele evangelho não é o resultado do pensamento do homem, mas é a revelação de Deus para o homem. E esta revelação foi confiada também a Paulo, né? Jesus trouxe a revelação, Paulo nos traz o evangelho, nos explica mais sobre o reino de Deus, sobre viver pela fé. Então Paulo se considera devedor, pois ele recebeu algo que não era seu, e ele teria que transmitir isto para outras pessoas. E eu pergunto para você, e essa pergunta também serve para mim: como é que eu me sinto em relação ao evangelho? Paulo se sentia devedor,
porque recebeu o evangelho do próprio Cristo. Como é que eu me sinto? Pois eu também recebi o evangelho. Você também recebeu o evangelho. Como é que você se sente? Devedor a Deus pelo que Ele fez em sua vida, pelo que Ele fez na minha vida? Como é que nós podemos pagar essa dívida, se é que nós podemos pagar? Então Paulo, no versículo 15, que ele vai dizer que está pronto, de modo que, no que depender de mim, estou pronto. Paulo abriu mão de sua vida. Ele declara que tudo que ele tinha, ele não comparava a nada. Achava que tudo não era nada diante do que ele tinha recebido de Deus. Paulo pregou em prisões, Paulo pregou em praças públicas, Paulo pregou diante de governadores, Paulo pregou diante de filósofos, Paulo pregou diante de pessoas simples, pregou, evangelizou, anunciou o evangelho para servos, para escravos, para homens livres, para judeus, gentios, de todos os locais. Não mediu esforço, foi picado por uma cobra, foi chicoteado, foi chamado de tagarela, passou por naufrágio, mas ele sempre dizia: estou pronto. Como é que eu estou pronto diante dessas dificuldades? Hoje passamos por um momento terrível, que é o momento de pandemia, onde as pessoas estão vivendo um momento extremamente difícil. De um lado, você tem um medo de pegar essa doença, contrair essa doença e morrer. Você tem um medo de perder um parente seu. Por outro lado, você tem uma situação ainda terrível, que é o fato de você estar em casa sem poder sair, sem poder trabalhar. E aí, quem vai pagar as contas? Como é que vai ser essa situação? Então, estamos vivendo um momento terrível, que vai trazer sequelas psicológicas terríveis sobre nós. Mas, diante disso, você está pronto para evangelizar, para anunciar o evangelho de Deus? Olha o que Paulo passou. Foi chicoteado, foi preso, náufrago, picado por uma cobra, chamado de tagarela, preso, passou necessidade, mas não desistiu de pregar o evangelho. Não desistiu de evangelizar. E como é que eu tenho me colocado diante deste momento? Qual a minha posição diante de Deus em relação àquilo que o Senhor Deus me concedeu? Paulo, no versículo 16, vai dizer que não se envergonha do evangelho. Queridos, Roma era, na época de Roma, a maior cidade do mundo antigo. Alguns historiadores afirmam que havia um pouco mais de 1 milhão de pessoas. Imagina uma cidade, na história antiga, com um pouco mais de 1 milhão de pessoas. Tinha de tudo em Roma. Dos artigos mais refinados que você pudesse imaginar, até os artigos mais simples. Casas de banho. Em Roma, você ia ter o poder político, econômico. Você ia ter grandes obras de artes, você ia ter grandes engenheiros, grandes arquitetos. Era um povo que dominava todo o mundo conhecido. E aí, quem eram os judeus? Onde estavam localizados os judeus? Quem era Paulo diante de Roma? Então imagine que você sair de um local distante do império, da capital do império, sabendo que lá você ia encontrar os mentes mais brilhantes daquela época, que ia encontrar todo um poder político, bélico, um poder econômico, que se sobressaía sobre os demais povos.
o evangelho de um homem simples, filho de um carpinteiro, que morreu uma morte que era destinada aos malfeitores. Imagine aí, Paulo, este homem, vindo de um local distante, que praticamente não significava nada diante do Império Romano, trazendo a mensagem de um homem pobre, filho de um carpinteiro, e que foi morto em uma cruz, que era uma morte desonrosa, que é para os malfeitores. Alguém poderia dizer, este homem é louco, o que é que ele tem para trazer para nós lá em Roma? Mas mesmo assim, Paulo não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus. Queridos, e nós podemos extrair algumas coisas bem interessantes disso daí. Primeiro, nós podemos entender que existem aquelas pessoas que se envergonham do evangelho, tem aquelas pessoas que envergonham o evangelho, e tem aquelas pessoas que não sentem vergonha do evangelho. Como é que você se posiciona dentro destas três situações? Paulo, ele vai dizer que o evangelho é poder de Deus. E ele vai dizer que não se envergonha do evangelho, porque é poder de Deus. Paulo, ele reconhece a origem do evangelho. Esse evangelho é a palavra de Deus, não o fruto do pensamento humano. Foi o próprio Deus quem deu o evangelho. As boas novas para nós não foi fruto do pensamento filosófico, do pensamento humano que produziu o evangelho, mas foi o próprio Deus, através do Espírito Santo, usando a Paulo, que escreve o livro de Romanos para nós. Paulo está dizendo, eu não me envergonho porque é o poder de Deus, porque foi Deus quem me deu. Paulo, ele não se envergonha devido à natureza do evangelho. O evangelho é a boa nova de amor de Deus aos homens. Foi dado por Deus e trazia uma mensagem de amor. O próprio livro de Romanos, no capítulo 3, ele vai dizer que, porque todos, 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E lá no 6:23 ele vai dizer que o salário do pecado, o salário da transgressão, o salário da desobediência é a morte. E a mensagem de Deus no evangelho é vida, e vida com abundância. Ele está dizendo que a natureza do evangelho é o amor de Deus, revelado para nós, homens, que estávamos condenados, sentenciados a uma morte, pois estávamos distante de Deus. Paulo, ele vai dizer que não se envergonha, porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho, Jesus, quando vamos pensar assim, Deus, para criar todas as coisas, ele precisou apenas usar a sua palavra. Mas Jesus, para salvar a humanidade, ele teve que se esvaziar. Jesus, ele teve que se fazer carne. Ele teve que estar entre nós. É poder de Deus. O próprio Deus assume a forma humana, através de Cristo Jesus, para nos trazer a salvação. Olha que maravilha, meus queridos. Paulo, ele vai dizer que não se envergonha do evangelho, porque existe um propósito no evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos. O evangelho, ele é universal. O evangelho veio para todos os homens.
sem exceção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não podemos confundir, meus irmãos. O Evangelho, ele é universal. Mas não significa que ele vai alcançar todos os homens. Porque existe uma condição para que o homem receba a graça salvadora do nosso Deus. Nós vamos ver isso aqui. A condição do Evangelho. Por que que Paulo não se envergonha? Por causa da condição do Evangelho. A fé em Cristo é para aquele que crê. Eis aí a resposta da outra pergunta que nós fizemos antes. Ele é universal porque ele é para todos os homens. Mas ele só chegará até aqueles que aceitarem a Cristo como o único e suficiente Salvador. É pela fé que nós somos salvos. O Evangelho, ele é o resultado do amor de Deus. E o Evangelho, ele vai produzir uma fé que ela é motivo para aceitarmos a Cristo, para acreditarmos que Deus, ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Deus justificou o homem. Deus trouxe a justificação. Isso não significa que o homem se tornou justo, mas que ele foi justificado por Deus. E o que é a justificação? Deus declarou o homem livre da condenação. Deus justificou através da obra de um justo, Cristo Jesus. Ele justificou o injusto através do justo. Cristo, ele, através do seu sacrifício, do derramamento do seu sangue, ele, um homem justo, sem pecados, ele, através do seu sacrifício, apaziguou a ira de Deus contra os homens. E agora, a fé, que é através da justificação de Deus em Cristo Jesus, ela nos salvou da condenação da morte. Porque o salário do pecado é a morte. E este sacrifício nos trouxe a paz, nos trouxe o perdão, nos trouxe a reconciliação com o nosso Deus. A salvação é um ato. Quando você aceita a Cristo Jesus, através da fé, você confessa que Jesus é o Filho de Deus, que o sangue de Jesus, ele tem poder para salvar a sua vida. Quando você se arrepende dos pecados cometidos, você é alcançado pela graça salvadora do nosso Deus. Você atinge a salvação. Através da fé, você vai começar num processo de santificação. A fé justificadora é um ato que vai fazer com que você seja perdoado. Que você possa, lá em Romanos 8, versículo 1, dizer: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Um ato, você foi salvo. Mas, após esse momento, existe aquela fé santificadora. É aquela fé que separa o homem das coisas que não agradam a Deus. Então, pela fé, nós agora vamos nos santificar. Nós vamos nos separar daquilo que desagrada a Deus. E o que é que desagrada a Deus, meu querido? A desobediência.
a falta de compromisso com o nosso Deus. Deus, o Senhor Jesus, Ele ensinando que os maiores mandamentos são: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você deixa de amar a Deus, porque você faz escolhas colocando Deus em segundo plano, em terceiro plano, você está desagradando a Deus. Se você aborrece ao seu irmão, se você odeia o seu irmão, se você não consegue perdoar, se você não consegue olhar no olho do seu irmão e perdoar, você está desobedecendo a Deus. Então, o pecado é aquilo que afasta o homem de Deus. E aí nós vamos em cima desses princípios. Se amarmos a Deus sobre todas as coisas, buscaremos fazer a sua vontade. E como é que nós conhecemos a vontade de Deus? Estudando a sua palavra. E se nós amamos o nosso Deus, mais do que nos amamos, nós vamos amar ao nosso próximo. Porque quem transforma o homem é o Evangelho. É o poder de Deus. É palavras de vida e vida com abundância, que vão fazer com que flua um rio de águas vivas e nós não teremos mais sede. Porque o que vai nos alimentar, o que vai nos capacitar, o que vai nos dar força para continuarmos buscando ao nosso Deus, é o seu amor. Hoje, os homens estão comemorando a Páscoa, mas muitas vezes comemorando a Páscoa, mas não entendem o significado da Páscoa. Páscoa significa passagem, mudança. A mudança de um estado de condenação para um estado de justificação. Você não se tornou justo, mas você foi justificado. Deus esqueceu, perdoou os seus pecados. Você passou de um momento, de uma situação, para outra situação. Uma situação onde agora você pode ter comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Mas existe outro caminho que eu posso trilhar para seguir e chegar até o meu Deus? Não. A Bíblia diz que só há um caminho para chegar até Deus. É Cristo Jesus. E o homem precisa entender que é pela fé que alcançamos isto. Nada que o homem possa fazer fará com que ele tenha o direito à salvação. As obras não são capazes de me dar a salvação. As obras, elas são frutos de uma mudança, da salvação, da graça que Deus operou em mim. Domingo passado, eu dei o exemplo da árvore, eu queria lembrar você. Imagina aquela árvore, as raízes é a graça salvadora do nosso Deus. Então é pela graça, é por essas raízes que vai chegar ao tronco da árvore, que é a nossa vida, que é a fé que nós temos em Deus. E aí essa graça salvadora vai fazer com que eu seja transformado de fé em fé. Vou sendo aprimorado, vou sendo trabalhado. Deus vai mudando o meu coração, se assim eu permitir que Ele o faça. Se assim eu der espaço que o Espírito Santo faça em minha vida. Se verdadeiramente eu acreditar no nome do nosso Deus e entregar a minha vida a Ele. E aí, como consequência desta transformação, virão os frutos, que são as boas obras. Mas esses frutos só existem porque a graça salvadora de Deus, ela me alcançou. Sem eles, sem a graça salvadora do meu Deus, esses frutos não seriam frutos dignos. Portanto, não são
as boas obras que vão me fazer ser perdoado pelos meus pecados, que vão me fazer chegar a alcançar a salvação. Mas é um favor imerecido. É como se alguém, um mendigo, pedisse uma ajuda e você ajudasse. Aquele homem não fez nada para merecer aquilo que você está dando. Você apenas doou a ele. Assim Deus fez conosco. Nós não tínhamos nada para oferecer. Nós estávamos condenados pelo pecado que habita em nós. Mas através de Cristo Jesus, através do seu sacrifício, através da fé, através do arrependimento, da confissão, que Cristo é o meu Senhor e Salvador, nós alcançamos de Deus este favor imerecido, essa graça justificadora, que nos declara perdoados, que nos declara justificados por causa de Cristo Jesus. E é este evangelho que Paulo está dizendo que não se envergonha, porque este evangelho, ele é poder de Deus, porque este evangelho pode transformar vidas. Quantas vidas você conheceu que foram transformadas? Homens que viviam jogados na calçada, embriagados, abandonados pela família, desacreditados, e hoje são homens que trabalham, são casados, têm o seu lar, têm a sua casa, recuperaram a sua dignidade humana, porque foram alcançados pelo poder do Evangelho, por esta graça salvadora, por este poder que transforma. Mas ele foi alcançado porque você foi até lá e convidou aquele homem para ir para um local se cuidar. O Evangelho é poder transformador. Existem poderes no mundo que destroem. O Evangelho é um poder que constrói. É um poder que transforma. É um poder que liberta. É um poder que faz com que estejamos diante de Deus. E como é que eu tenho agido com relação ao Evangelho? Como é que eu tenho me portado diante da minha sociedade, dos meus vizinhos, da igreja em que eu frequento? O que é que eu tenho feito para anunciar o Evangelho? Principalmente neste momento de pandemia. Você pode, através das redes sociais, conversar com alguém. Você pode emprestar o seu ouvido para que alguém desabafe. Você pode encaminhar um versículo. Você pode orar pelas pessoas. As igrejas, as portas físicas estão fechadas por causa deste momento de pandemia. Mas a oração continua de pé, continua acessível. Você pode orar em casa. Você pode orar pelos aplicativos que nós temos disponíveis aí, juntamente com outros irmãos. Você pode louvar a Deus. Você pode transmitir a mensagem do Evangelho. Você pode dizer para aquela pessoa que está doente, lá no hospital e não pode receber visita, você pode ligar e dizer: olha, eu me preocupo com você, eu estou aqui orando por você, e saiba que existe um Deus todo-poderoso que lhe ama. E eu quero te dizer que eu amo este Deus, não pelo que Ele fez na minha vida, mas pelo que Ele é. Se Ele me abençoar, eu o amo. Se Ele não me abençoar, eu o amo da mesma forma. Eu amo a Deus porque Ele é Senhor da minha vida, e não o contrário. Quando eu oro para que Deus faça a sua vontade, na terra e nos céus. Eu aceito a vontade de Deus na minha vida. E a vontade de Deus é que eu proclame as boas novas, que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus. E em Romanos, Paulo está dizendo isso. Paulo está afirmando que não se envergonha do Evangelho, porque é poder de Deus.
Ele está dizendo que o justo viverá pela fé. É pela fé, queridos, que nós estamos aqui anunciando o Evangelho do nosso Deus. É pela fé que abrimos mãos daquilo que o mundo tem a nos oferecer, porque achamos que isso não é nada para nós. Melhor é estar com Deus. Melhor é desfrutar do amor de Deus. Melhor é desfrutar da comunhão com Deus do que aquilo que o mundo tem a me oferecer. Então, queridos, esta é a nossa reflexão sobre Romanos, do capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 17. Quero agora, neste momento, fazer um convite e, ao mesmo tempo, um desafio. Eu quero te desafiar a encaminhar esta mensagem para aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir essa mensagem. Eu quero te desafiar a orar por estas pessoas que estão precisando do Evangelho transformador, que estão precisando ouvir, que estão precisando de uma palavra de carinho, de uma palavra de amor. Eu te convido para fazer parte deste exército, para anunciar o Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus, porque você foi alcançado por ele, você foi transformado. Você sabe o que foi que o Evangelho fez em sua vida, as transformações pelas quais você passou. Você sabe quando as pessoas não acreditavam em você. Você lembra que as pessoas duvidaram que você hoje estaria da forma como você está. Mas o Evangelho te alcançou. O Evangelho te transformou. Agora, você se sente devedor, porque esse Evangelho é de Deus. Foi nos dado. Será que nós vamos mantê-lo preso a nós? Ou nós vamos encaminhar para as outras pessoas? Pense nisso. E durante esta semana, encaminhe mensagens falando do amor de Deus. Dedique-se a divulgar o reino dos céus. E assim, meus queridos, nós encerramos a nossa mensagem de hoje e quero te convidar para orar agora comigo pela nação, pelos governantes, por este povo que está sofrido e para que Deus nos mantenha sempre firmes diante das dificuldades que vão surgir no nosso dia a dia. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque, Senhor, tu nos guardaste, porque, Senhor, tu nos cobrisse com o teu amor, porque tu nos desse a certeza de salvação, porque trouxesses um bálsamo para os nossos corações que estavam abatidos. Pai, sabemos que aqueles que partiram, ficou a dor, porque amamos estas pessoas, mas queremos dizer, ó Pai, que nós queremos levar o teu Evangelho para todas as criaturas. Queremos anunciar o teu amor. Queremos dizer para o mundo que só tu és Senhor, que não há nada no mundo que possa nos trazer uma comunhão com o Senhor. Somente Cristo Jesus, Ele pode fazer esta comunhão, pode resgatar o homem que está perdido. Senhor, que eu encontre forças durante a semana para te buscar. Que eu encontre forças, Senhor, para anunciar o teu reino. Que eu encontre forças, Senhor, para orar. Que eu encontre forças, Senhor, para estar diante de ti
como um obreiro de valor, que maneja bem a palavra e que não tem do que se envergonhar. Pai, é no nome do nosso Senhor Jesus que eu te peço e te agradeço hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, meus amigos, uma boa noite, uma boa semana para todos. Até um domingo.